que você nos conta dessas novidades aí dos Estados Unidos? Que eles estão? Qual é o conluio com as Big Techs? Quem está por trás desse anúncio do Marco Rubio? Bom, está muito claro, né? Acho que vocês já trouxeram aqui, inclusive, a questão de quem estava na posse do Trump, né? Qual a relação que as Big Techs estão estabelecendo aí com o governo Trump, e já começou a ter reação internacional, né? A União Europeia defendeu a sua soberania para regulamentar a questão digital. A China, o Ministério das Relações Exteriores, colocou como uma ação discriminatória e com motivação política, né? E no Brasil a gente viu que o STF está marcando data para voltar a julgar a regulação das redes sociais, né? Então, já está havendo reações e não são de dizer amém, de baixar a cabeça. Agora, vai ter contradição, né? Porque contradição é hipocrisia. Porque ao mesmo tempo que o governo Trump fala a liberdade de expressão é sagrada, é sacrossanta, como disse muito bem Lazenha, querendo impor sua Constituição ao resto do mundo, né? É sagrada aqui na nossa Constituição, então todo mundo vai ter que respeitar agora a nossa Constituição. Ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles perseguem estudantes para calar as vozes dissonantes, né? Olha o que está acontecendo em Harvard, olha o que está acontecendo com a suspensão dos vistos, para vasculhar as redes sociais dos estudantes, para saber qual a opinião política dele, para ver se ele pode ter visto ou não. Então, quer dizer, isso desmascara a hipocrisia e a contradição, porque o governo Trump está numa marcha autoritária, né? Muito clara, isso está muito claro. E eu acho que, assim, essa questão, se a gente for analisar um pouco mais a fundo, bom, primeiro que o Trump está promovendo um cenário de ruptura, né? Ruptura institucional, ruptura com a ordem internacional, ruptura com as tradições políticas norte-americanas, com as tradições institucionais norte-americanas, e isso tem consequências, obviamente, né? A gente refletiu já diversas vezes aqui sobre aquele conceito do Varoufakis do tecnofeudalismo, né? Eu acho que o Trump, esse governo Trump, está desatualizando esse conceito de maneira muito rápida, apesar de ter que ser muito novo, porque isso já está passando de um tecnofeudalismo das Big Techs para o consórcio estatal das Big Techs com o Estado. Não é só as Big Techs mandando para além do Estado, agora elas têm um Estado parceiro que promove essa ação. Então isso já está virando um mercantilismo digital, né? Essa ação que o Trump, essa parceria do Trump com as Big Techs, me lembra as cartas de Corso, né? E quando o reino britânico permitiu aos corsários agir em nome da coroa contra os seus inimigos, né? São os piratas oficiais, vamos deixar claro, né? E isso em nome da coroa britânica. Então, isso está muito semelhante a essa fase, essa retomada desse mercantilismo, só que hoje renovado no campo digital. E se a gente for comparar a questão dessa nova medida do governo em relação aos vistos, também lembra o ato de navegação, né? Quando a Inglaterra falou assim, não, peraí, os portos, traduzindo, né? Os portos são todos meus, independente de qual nação for, porque quem negociar com a Inglaterra vai ter que receber o meu navio, e se não receber, eles faziam guerras
e por aí afora. Ou seja, eles violaram a soberania de todas as nações para impor o seu modelo de comércio exterior, né? Então, o ato de navegação foi, inclusive, um dos motores do capitalismo inglês, né? E ainda pegando esse paralelo dessa época, eu acho que o que está acontecendo hoje no campo da tecnologia muito semelhante ao que Marx descreveu como acumulação primitiva. O fechamento das terras da Inglaterra. Isso daqui é meu, e toda a riqueza que está aqui é minha. É só a gente ver quais são as empresas mais capitalizadas do mundo e de onde elas tiram os seus lucros. Elas retiram do controle dos dados. Então, o fechamento dos dados no tempo moderno, na era atual, se assemelha ao fechamento das terras na Inglaterra, quando Marx falou que aquilo era acumulação primitiva, ou seja, era tomar bens naturais para fazer acumulação primitiva de capital. Como os Estados Unidos está perdendo a guerra industrial com a China, e já perdeu, grande parte da guerra tecnológica em relação a hardware também já perdeu em relação à inovação tecnológica de carros, etc. Ele está batalhando no campo dos dados e está tentando acelerar essa acumulação primitiva de capital com base nos dados, fazendo o fechamento das terras, promovendo os corsários digitais em nome da coroa, só que agora norte-americana, falando quem contestar a ação dos nossos corsários, quem não abrir seus portos aos nossos navios, vão ser alvo de retaliação e guerra. Basicamente é isso que eles estão dizendo. Então, acho que a gente está vivendo um momento bastante inédito, né? Tanto no campo da tecnologia, como no campo das relações internacionais e no campo da estrutura do Estado-nação em si, né? Porque essa aliança, por mais que a gente saiba que ela sempre existiu, que os Estados Unidos, como Estado, sempre existiu para defender a sua estrutura empresarial e capitalista, hoje está muito escancarado. Isso sempre foi feito de maneira um pouco mais subterrânea, né? Um pouco mais sutil, apesar de sempre ter sido feito com muita energia. Hoje está muito escancarado, hoje publica-se ato para fazer isso de maneira clara, né? Então, enfim, é muito preocupante. Agora, como bem lembrou o Ivan, é muito restrito por enquanto agora, né? Só restringir visto, a gente não sabe se isso vai escalar, né? A gente vai ter momentos dos próximos capítulos aí emocionantes. Mas o resumo da ópera, então, Edgar, é que o governo Trump não está nem aí para os Bolsonaro, né? Isso aí tem a ver com Big Tech, pura e simplesmente, né? Eduardo Bolsonaro, com sua articulação lá nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo, tudo isso aí, os Estados Unidos, quando o Marco Rubio, né, fala sobre possíveis sanções amorais, né? Ele fala lá atrás sobre isso, ele só está usando, na verdade, esse pleito bolsonarista para trazer os reais interesses dos Estados Unidos, que é defender as suas big techs, né? Claro que o Alexandre de Moraes pode sofrer algum efeito desses vistos que eles estão cancelando, porque ele pode ser considerado um dos censores, dos Estados Unidos, porque o Alexandre de Moraes foi um dos que foi para cima do Elon Musk e de outras plataformas. Mas, no fim das contas, não tem nada ali que no sentido de atender ao pleito do Eduardo ou da família Bolsonaro, né? Eles estão pegando carona, né?
É óbvio que isso daí é articulação de Mark Zuckerberg, de Elon Musk, né? Das grandes Big Techs. Não tem nada a ver com a presença do Bananinha em território norte-americano. Nada a ver. Na verdade, o Bananinha e seus asseclas estão fazendo cortesia com chapéu alheio, né? Exatamente. Estão fazendo cortesia com chapéu alheio. Estão pegando carona e falando, tá vendo? Fomos nós. Né? Óbvio que não. Ainda mostra a listinha que eles mandaram, né? A listinha que a gente mandou aqui, ó, para serem sancionados. Estão pegando carona e falando aqui, ó, sou eu que estou dirigindo o busão, né? Mas com certeza não tem nada a ver com eles. Tem a ver com essa estruturação da ordem capitalista mesmo, né? Porque assim, hoje a China bem sabe disso. Os dados são alguns dos ativos mais valiosos, né? Ativos em termos financeiros mesmo. E o que está acontecendo é justamente isso, a acumulação primitiva, uma nova acumulação primitiva do capital, só que agora com bens digitais. O que eles estão falando é cercar e falar assim, ó, o que está dentro desse feudo digital aqui é nosso norte-americano. Porém, Edgar, eu trago as fotos do navio da BID, que chegou em Itajaí, onde o presidente Lula, vocês viram aqui. Então, tudo bem, você solta os seus corsários, mas o fato está aqui. Enquanto o Trump está correndo atrás do TikTok do Ivan Longo, do Instagram do Ivan Longo, para ver se o Ivan Longo tem alguma postagem para decidir se deixa o Ivan Longo entrar ou não nos Estados Unidos, o que é um tiro no pé, porque tira estudante estrangeiro, que sempre ajudou muito os Estados Unidos. A China está despachando aqui este lindo navio que chegou em Itajaí, os automóveis elétricos da BID. O Lula está em Itajaí hoje, ele esteve no interior de Pernambuco ontem para falar de transposição. Enquanto o Trump se fecha, está aqui a China negociando com o Brasil. Quer dizer, não faz nenhum sentido, né, Edgar Pettino? Ele pode fazer esse discurso, etc. e tal, mas, da ponto de vista industrial, ele não tem como enfrentar os chineses nesse momento. Então, essa guerra está perdida. Essa guerra está perdida. Não tem a mínima chance dos Estados Unidos fazer frente ao desenvolvimento industrial chinês, né? Eu acho que por isso, exatamente por isso, que eles estão fazendo essa ofensiva no campo digital, que é o que lhes resta para fazer um acúmulo de capital para conseguir se manter como um grande ator global, né? Para não realmente entrar numa decadência muito rápida, porque a gente já vê sinais sérios de decadência, né? Se você olhar um dos grandes motores da economia norte-americana, que sempre foi o complexo militar-industrial, o que aconteceu ao longo do tempo? Você pega um preço de um caça de quinta geração produzido nos Estados Unidos e na China, a diferença é brutal. Por quê? Porque as empresas norte-americanas, acostumadas com a fartura de recursos estatais, começaram a superfaturar, encarecer seus produtos e retirar altíssimas margens de lucro dali. Então, a Lockheed, Boeing e outras, elas montaram uma estrutura que contradiz tudo que os brasileiros vira-latas dizem sobre os norte-americanos, né? Altamente ineficaz, uma estrutura privada altamente ineficaz. Cara, e à custa do contribuinte norte-americano.
Então, a máquina de guerra norte-americana caminha para ser obsoleta por causa do seu alto custo e baixa inovação. Então, os Estados Unidos está perdendo em todas as frentes. Ele só tem a frente digital. Por isso que o Estado está fazendo essa aliança prioritária com as Big Techs para proteger o que ainda tem, é a joia da coroa deles, né? O controle da produção, da última etapa dos chips, que eles ainda têm esse controle, mas a China está inovando rapidamente nisso, e o controle dos dados, né, em grande parte do mundo. Então é por isso que eles estão afoitos para fazer essa aliança entre Estado e Big Techs para conseguir tirar o máximo de lucro e garantir um acúmulo de capital para fazer frente a essa nova ordem.